Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para todos aqueles que estão ligados, antenados, sintonizados no reino de Deus, no reino de poder e glória do nosso bom e maravilhoso Deus. Esta noite vamos falar sobre o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Você que quer compartilhar, quer evangelizar, quer proclamar as boas novas da salvação, da libertação, da cura e da salvação, é uma ótima oportunidade para que você possa compartilhar, enviar para o seu amigo, para o seu parente, seu pai, sua mãe, seu irmão, aqueles que estão de perto, aqueles que estão de longe, aonde o Senhor tocar no teu coração, a quem o Senhor tocar no seu coração, envie, compartilhe, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer, proclamar o Evangelho, semear a boa semente no coração daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, conhecer o verdadeiro Deus, o poder de Deus, a glória e o amor de Deus, para que o nome dele e o poder dele opere em sua vida. Então, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Você que é bom de Bíblia, pega a sua Bíblia. Está escrito em Hebreus assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deu para entender bem? A mensagem que Deus quer falar, quer colocar no seu coração hoje, te trazer o entendimento, o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Aqui está escrito no livro de Hebreus, o autor de Hebreus, que muitos estudiosos dizem que é autor desconhecido, alguns dão crédito a Paulo, mas na realidade, na verdade, ainda é desconhecido, estudado, quem é o autor de Hebreus. Bom, o importante é que nós temos a palavra de Deus aqui para nós hoje. E por isso nós vamos ler mais alguma coisa, alguns versículos que nos fala a respeito de como que Deus quer que você ande, pratique e viva a palavra de Deus. A palavra que gera vida, que transforma vida, que liberta vidas, que salva vidas, tudo para a glória de Deus. Para que você possa conquistar o seu troféu após essa corrida que foi proposta para você, porque aqui fala de uma carreira, de uma corrida. Aqui fala sobre corramos com perseverança. Corramos com perseverança, não é correr e parar e desanimar, não. Vamos orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, declarando que Tu és o Rei, o Senhor, o Salvador, o autor e consumador da nossa fé. É a Ti que clamamos agora. O Seu nome, o Teu poderoso nome que venha nos revelar o profundo e o escondido da Tua palavra, que são revelados somente aos íntimos. Aqueles que buscam cada vez mais conhecer o Teu caminho, Tua palavra, Tua verdade, Tua justiça, Teu amor, a Tua graça e misericórdia. Amém? Bom, aqui fala de algo muito especial. Aquilo que Deus nos mostra para andarmos, perseguirmos, perseverarmos, para que nós possamos conquistar tudo aquilo
que Deus já preparou para mim, para você, para nós, para todos aqueles que querem ver a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. A palavra de Deus é verdadeira. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não aconteceria. Diria e não faria. Deus faz. O que Ele prometeu, Ele faz. O que Ele falou vai se cumprir. Por isso eu creio nessa palavra. Por isso nós cremos nesta palavra. Por isso nós perseveramos nesta palavra, para que esta palavra possa produzir o efeito para a qual ela é semeada no nosso coração. É para isso que nós lemos, cremos, vivemos, praticamos e esperamos o cumprimento da palavra em nossas vidas. Esta carreira é para ir até o fim. Assim como Jesus veio com a sua missão, com a sua carreira aqui na terra, se fez carne, habitou entre nós, perseverou em fidelidade à vontade do Pai, foi até o fim, até a morte de cruz, para nos salvar. E o que está escrito em Hebreus é muito importante para que nós possamos entender o plano maravilhoso de Deus nas nossas vidas. Portanto, diz assim, portanto também nós, visto que temos rodeado de tão grande nuvem de testemunhos, quantos testemunhos, quantas testemunhas você já viu na sua vida? Já ouviu testemunhos de vitória, de cura, de libertação, de salvação? Quantos testemunhos? O povo mesmo, quando saiu do Egito, o povo viu uma nuvem os guiando. Aquilo era um testemunho da glória de Deus, do amor de Deus, do carinho de Deus, que Ele tem com aqueles que são dele, que pertence a Ele, que é um povo exclusivo de propriedade de Deus. Esse é você, eu, nós, povo escolhido de Deus, povo que foi escolhido para servir a Deus, para honrar a Deus, fazer a obra de Deus, semear, botar a mão no arado e semear a boa palavra, a palavra que gera transformação, assim como já aconteceu na minha vida e na vida de muitos que estão caminhando, trilhando esse caminho, perseverando neste caminho. Essa é a vontade de Deus. Bom, no texto de hoje, vamos tratar sobre a carreira que está proposta. Qual é a carreira que Deus propôs para você? Andar em zigue-zagues de altos e baixos? Como? Correr uma carreira de fé, perseverança, determinação, fidelidade, honrando a Deus, perseverando na fé, para que a sua fé não esmoreça. Muito pelo contrário, que ela cresça. A sua fé tem que crescer, de glória em glória, de vitória em vitória, você vai aumentando a sua fé. Mesmo em que momentos difíceis da sua vida, as flechas, os dardos inflamados do maligno vêm para te desanimar, para te esmorecer, para te fazer parar, desistir. Mas Deus te chamou para você correr essa carreira até o fim e tomar posse da coroa da vida, que este é o seu troféu, o nosso troféu, que está esperando por mim e por você. Jesus está voltando. Diga glória a Deus. Jesus está voltando. Essa é a proposta de fazer você mais que vencedor. Então, o cristão deve entender muito bem o seu caminho para que não se desvie dele. Não se desvie desse caminho.
Em Josué 7, capítulo de Josué, versículo 7, livro de Josué, está escrito, quando Deus chamou Josué, Moisés tinha sido morto. Aí Deus levantou um outro homem, levantou um outro guerreiro, um homem que ele sabia quem era Josué, o coração de Josué. Sabia quem Josué era para ele, para o seu propósito, para levar aquele povo, aquele numeroso povo, a conquistar, tomar posse da terra prometida. Deus tem uma terra prometida para você. Deus tem uma bênção especial para você, como ele teve para o seu povo quando saiu do Egito, da escravidão. Você que vivia na escravidão, você que vivia acorrentado, algemado, aprisionado, era eu e você. Vivíamos em trevas, debaixo do jugo, do chicote de Faraó do Egito. E hoje nós temos tantos faraós por aí. O mundo mudou e os faraós estão diferentes. É vício, é droga, é prostituição. São tantas coisas. Deixa eu desligar aqui porque eu esqueci de desligar. Tantos faraós que nós nem sabemos mais quantos são os faraós desse século. Então, o que Deus tem para nós, a carreira que Ele tem para nós hoje, uma proposta de vitória. De vitória. Vitória que Deus está preparando para você, para mim, para nós. Essa é a vontade de Deus. Diga glória a Deus. Deus tem o melhor para você. Diga glória a Deus. Deus tem o melhor para mim. Glória a Deus. Diga assim, Deus tem o melhor preparado para mim. Deus tem o melhor preparado para mim. O melhor está preparado para os filhos. Desculpa a interrupção, mas eu esqueci de desligar o telefone. Glória a Deus. Então Josué tinha sido levantado por Deus para conduzir aquele povo numeroso que Deus tirou debaixo do jugo de Faraó do Egito. O Satanás daquela época, que escoteava, o povo só trabalhava a troco de prato de comida. E Deus falou para Josué assim, tão somente ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, meu irmão. Ser forte e corajosa, minha irmã. Para ter cuidado de fazer segundo aquilo que você aprende na palavra de Deus. Os ensinamentos que você tem recebido na palavra de Deus. Para fazer tudo aquilo que está escrito, porque é o caminho que Deus preparou para você. Desta palavra, Deus estava falando com Josué. Não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Você entendeu isso? Não se desvie. Quantos começam a carreira da fé? Quantos começam no seu chamado com Deus e param? Olham para trás, querem voltar para o mundo, achando que quando estava no mundo estava melhor. Isso é mentira de Satanás. São flechas envenenadas, dardos inflamados, lançados sobre a sua mente, sobre o seu coração, colocando circunstâncias adversas, colocando coisas para te atrair, para você se inclinar, começar a pender para um lado, quando Deus quer te ver caminhando, seguindo em frente, marchando, tomando posse das bênçãos, tomando posse das vitórias, conquistando aquilo que Deus preparou dia após dia. Porque todo dia Deus tem algo especial para você, para mim, para nós. Todos os dias, se nós observarmos bem,
desde as pequenas coisas até as grandes coisas, Deus sempre nos surpreende com o melhor que Ele preparou para nós. E aí, ele continua, dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para seres bem-sucedido, por onde quer que você ande. Tem gente que anda por lugares que não é bem-sucedido, porque não conhece a palavra. E no profeta Oséias 4:6 fala muito bem sobre isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê, pastor? Conhecimento da palavra, conhecimento do caminho, conhecimento da verdade, conhecimento da justiça, conhecimento do amor de Deus, da graça, da misericórdia de Deus. É por isso que o povo, até o povo de Deus, não é próspero. Alguns não são prósperos. Alguns não vencem. Não chega uma barreira e para por ali. Quando aquele povo que entrou na terra do Egito, liderado por Josué, tinha uma muralha intransponível aos olhos humanos. Mas Deus prometeu Jericó para o seu povo. Deus prometeu e Ele cumpriu. Diga para você mesmo, o que Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Usa a sua fé agora. O que Deus prometeu para minha casa, o que Deus prometeu para minha família, o que Deus prometeu para minha vida profissional, para minha saúde, para minha vida espiritual, para minha vida emocional, para o meu casamento, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel à sua palavra. O Senhor é fiel, a sua fidelidade dura de geração em geração, para fazer infinitamente mais, muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos que Ele vai fazer em nossas vidas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Neste sentido, este versículo nos concede uma excelente dica sobre o correr a carreira com perseverança. Perseverança. Nos desembaraçando-nos de tudo aquilo que é peso. O texto de Hebreus nos dá uma boa dica sobre como podemos correr esta carreira. Você corre com peso nas costas? Você corre com alguma coisa te incomodando, te atrapalhando a correr? Não corre. Não consegue correr. Para correr você tem que estar leve. Ele nos ensina sobre soltar o peso do pecado. Desta forma, ficamos livres para correr a carreira da fé. E o pecado tem que sair de nós. De cada um de nós. A palavra de Deus em 1 Coríntios 10:7 diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. O pecado derruba. O pecado paralisa. O pecado rouba a sua fé. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Provérbios 4, 14, 15 fala assim: não entre nas veredas dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-os. Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, passa a distância. Quando falamos acerca do pecado, acredito que todos nós mesmos, os incrédulos, conseguem entender o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. Até o ímpio sabe disso. Principalmente aquele que conhece a palavra. Principalmente aquele que conhece a palavra. Preste bem atenção.
Ainda que alguém conheça a lei de Moisés, ele saberá pelo testemunho do Espírito Santo que é pecado. Ainda que alguém não conheça a lei de Moisés, eu falei, até o ímpio sabe aquilo que está errado. Aquilo que está fazendo, que está cobiçando, e que não é seu, o que não te pertence, que não é certo, que vai trazer problema, vai trazer derrota, prejuízo e até morte. Porque o salário do pecado é a morte. Porém, como podemos vencer o pecado? Boa pergunta, né? Como podemos vencer o pecado? A luta é grande mesmo. Tem que perseverar. Tem que começar a ler, entender, se desviar do mal, sair, passar de lado. É claro que a explicação dessa pergunta não é tão simples. Tão simples a resposta. Mas, se eu fosse fazer o único princípio, certamente seria fugir do mal. Fugir do mal. Se distanciar do mal. Abolir o mal na sua vida. Provérbios nos ensina que este princípio, quando nos incita a passar de largo, se desviar, o de Jó 1, 7, 8, fala sobre um diálogo entre Deus e Satanás. Jó 1, 7, fala assim: então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem Satanás? Satanás respondeu. Ele respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Ele passeia por aí, pelas redondezas. Ele anda pela terra, rodeia a terra. 1 Pedro 5,8. Amigo, brama como um leão, procurando alguém a quem ele possa tragar. Deu para entender isso? O inimigo brama como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, mais uma vez, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a Jó. Olha que declaração Deus estava falando a respeito de um homem. Para quem? Logo para quem? Para Satanás. Aquele que vem para roubar, matar e destruir. Deus continuou esse diálogo, mostrando para Satanás quem era Jó diante dele. Que Jó servia a Deus com integridade, com inteireza de coração. Era temente a Deus e se desviava do mal. Porque ninguém há na terra semelhante a Jó. Que coisa, né? Será que Deus pode falar isso de mim, de você, de nós? Hein? Será que Deus pode falar isso de nós? Ninguém é na terra como você. Homem íntegro, reto, e temente a Deus e que se desvia do mal. Esta é a lição, a receita para fugir do pecado. Se desviar do pecado. Anular o poder do pecado. Amém? Ou seja, tomar distância do caminho do mal e a vereda dos perversos. Quando fugimos da aparência do mal, tomamos distância do pecado. Temos uma chance de vencê-lo, é não chegar perto dele, do pecado. Pois evitaremos também ser tentados. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado.
Muitos pensam que pode brincar com o pecado, acham que nada vai acontecer. Não é assim? É só uma conversinha, é só um olharzinho, é só um jantar, é só um pouquinho. Mas aí acontece o quê? O engano cega o entendimento. E acaba caindo na armadilha do inimigo. Acaba caindo no laço de Satanás. Não brinque com o pecado. Se desvia. Passa longe dele. É nessa que muitos caem. É na brincadeira que muitos caem. Pensam que são fortes, que não vai dar nada, não vai acontecer nada, mas acaba caindo no laço, na armadilha de Satanás. Em Gênesis 3, versículo 3, 4 e 6, fala muito bem a respeito disso. Gênesis, capítulo 3, versículo 3, 4 e 6. Vamos dar uma olhadinha lá, porque é importante ler essa parte, porque nos dá um entendimento melhor do que nós estamos falando. Porque Deus quer falar com você, comigo, com cada um de nós. 3 fala assim: a conversa da serpente com Eva. Está no versículo 3, capítulo 3, versículo 3, diz assim: mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, nem tocareis, ou seja, não chega nem perto. Não chega nem perto do pecado, da transgressão, da desobediência. Não chega nem perto. Para que não morrais. Ou seja, era o salário do pecado. Morrer. Aí o versículo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aí vem aquela conversinha. Não vai acontecer nada. Ninguém está vendo. É só você que está aqui, ele ou ela. Você, meu irmão. Você, minha irmã, que é tentado no seu trabalho, na sua vizinhança, com o seu vizinho, com a sua vizinha, com alguém que está tentando você, com alguém que está traindo você, com quem você está olhando e achando que é coisa boa de se ver, é bonito aos olhos. Está aí no versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, nem tudo que te agrada aos olhos é bom para você. Para mim, para nós, qualquer um de nós. Nem tudo que agrada aos olhos vem de Deus. É vontade de Deus. Porque muitas das vezes é laço, é armadilha do inimigo. Aí prosseguindo no versículo 6, que era agradável aos olhos e árvore desejável. Árvore desejável, ou seja, aquilo que era desejado aos olhos. O desejo entra pela janela dos olhos. Vai para a alma, entra nos sentimentos, na emoção, e o laço é puxado, amarrado. Aí vem a queda. É dura essa palavra, mas é verdade. E muitos caem nas tentações. Muitos acham que é coisa desejável. Ah, mas se eu tivesse uma oportunidade. Ah, mas se fosse. Já era, meu irmão. Já era. Não dá mole para o inimigo, não. É o que ele quer. Derrubar a sua salvação, a sua libertação, seu casamento, a sua paz, a sua alegria. Matar seus sonhos, matar a sua vida espiritual, matar a sua vida, comunhão com Deus,
e destruir. E destruir tudo aquilo que Deus já construiu na sua vida, tudo aquilo que você já construiu com Deus, tudo aquilo que você já edificou com Deus. Ele quer fazer assim uma implosão. Destruir tudo, botar tudo abaixo. Para você edificar uma vida espiritual, leva tempo. Para você edificar um casamento, solidificar um casamento honrado, esposo, esposa, filhos, filhas. E quantos hoje têm destruído um casamento por um simples flerte, por uma simples aventura? E começa com um flerte, vai para uma aventura, e dessa aventura começa a ser roubado, a morrer o casamento e a destruir a sua vida espiritual, a destruir seu casamento, a sua vida profissional. Vai tudo de água abaixo. Diga misericórdia, Deus. Que a árvore é desejável para dar entendimento, para te dar uma vida melhor, para te dar mais sabedoria, para te dar uma condição de vida melhor. Ah, mas eu acho que se eu trocar fulano por ciclano, minha vida vai mudar. Eu não vou ter mais aquela perturbação que eu tenho lá em casa. Eu não vou passar mais por problemas que eu tenho passado. Trocar 6 por meia dúzia é a mesma coisa. Trocar 6 por meia dúzia vai ficar tudo igual. Não vai mudar nada. Aí continua aqui no versículo 6. Tomou-lhe do fruto e comeu. Ela foi sentada, olhou, cobiçou, achou que era desejável e acabou caindo no pecado. Transgrediu a palavra de Deus, desobedeceu a Deus. O que aconteceu? A morte entrou no homem. E ela ainda deu ao seu esposo, ao seu marido. E ele também comeu. Da misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Livra-me de todo mal. Anula, Senhor, todo laço e toda armadilha na casa daqueles que estão sendo tentados hoje. Estão sendo atraídos pelo pecado, para o pecado, para transgredir, desobedecer a tua palavra, Senhor. Misericórdia, Pai. Tem misericórdia. E o peso? O peso. Chegamos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia